foi até bom, porque eu não estava conseguindo entrar. Ah, porque a internet, meu irmão, que acho que esse horário também do turno da manhã, muita gente É, utilizando. Um verdade. abraço, gente. Bom final de semana. Até quarta-feira com a nossa prova. Qualquer coisa estarei disponível no privado, certo? Um abraço, gente. Bom final de semana. Boa aula, Silvano. Beijão, saudade. Tchau, professor. Obrigada. Sextou. Vai, Flamengo. Ou já foi, é campeão. Tchau, Bom dia, Silvana. Bom dia, como vocês estão? Bem, graças a Deus. Amém. Bom dia, residentes. Nós estamos aqui com a presença dos residentes, da Larissa, né? E mais. Bom dia, residentes. Bom dia, turma. Bom dia, turma. Bom dia. Bom dia, Lourão. Maria Vitória, minha irmã, cadê tua cara? Lacerda de Almeida Carvalho. Esse cachorro. É aqui em casa, professora, tem 4 cachorros. É? Eita, minha gente, tá certo. Então, gente, eu queria dar um breve aviso, que na próxima semana vocês vão estar de prova, né? Dias 3, 4 e 5. E educação física, nós não teremos provas mensais, no caso, em forma de simulado. Nós teremos provas, eu vou avaliar através das atividades. Então, todo mundo aqui já mandou a atividade. Sim ou não? Estou colocando aqui o e-mail novamente para me enviar. Quem não enviou. Silvana, como era que era para Estão me responder ouvindo, aquela né? tarefa do caça-palavras? Como era que a gente ia caçar as palavras lá? Circular? Não dá? Ah, sim, não conseguiram imprimir, né? No caso, quem não imprimiu, coloque só as respostas. As respostas da palavra-chave é aquelas 12 questões. Você responde as 12, você respondendo aquelas 12 questões, pronto, tá ótimo. Manda só as respostas, tá bom? Ô, Silvana, se eu soubesse que eu tinha mandado, eu estava enrolada era nesse negócio do caça-palavras. Pois é, porque só dá para. Algumas pessoas conseguem fazer no papel, mas também eu encontrei umas alunas que conseguiram no computador mesmo, no celular, fazer a marcação na palavra-chave. Mas não tem problema, não, se não conseguir, tá bom? Coloca só as respostas mesmo. Aí tira a fotozinha, envia por e-mail, tá? Quem olha, aqui o Fagner, que ele entende tudo mesmo, diz que usou marca-texto do Word. Aí tira a fotozinha e me envia no e-mail. Caso vocês não consigam enviar por e-mail, porque tem alguns alunos que têm problema, né, deu algum problema no e-mail, aí pode me enviar no privado. São quantas atividades estão perguntando aqui, Pablo? Ei, Pablo, no caso, essa última, tá? Essa última, porque tem uma turma
que eu não sei, o terceiro eu acredito que eu já passei, que era uma turma separada, né? Eu acredito que eu já enviei para o terceiro E eu estou ainda devendo um vídeo, né, sobre voleibol. Eu vou a um vídeo assim, vou criar um áudio, né, com os slides no ADV, porque o terceiro estava não consegui entrar direito, né, na aula passada, e aí ficou prejudicada. Eles não tiveram a aula assim completa, então eu vou gravar logo para todo mundo, porque esse conteúdo de voleibol a gente vai ver ainda, né, nos simulados, né, nos simulados que nós vamos fazer bimestral. Pode ser no caderno mesmo, pode ser também. O terceiro está assistindo agora aqui, voltaram, né? Então, o terceiro eu acredito que eu já passei para vocês a atividade, né? Daquela caça-palavras. Mas caso eu não tenha passado, eu enviei. Sim, já passou. Já, né? Tá. Então, para quem não fez, façam e me enviem ainda hoje, tá bom? Então, nós vamos falar um pouco, dando continuidade ainda, das posições e funções, né, do voleibol. Deixa eu ver bem aqui se eu consigo colocar. E a gente, agora, onde é que eu encontro? Que eu perdi. Eu vou entrar no WhatsApp. Eu vou colocar bem aqui. Vou procurar bem aqui novamente os slides. Porque apagou, gente. Não está mais aqui no computador. Não, gente, esse meu computador aqui é triste. Compartilhar aqui na tela, eu coloquei no grupo. Coloquei no grupo sobre o conteúdo de hoje. Não estou conseguindo aqui. Agora sim, vai dar certo. Eita, minha gente. Ao vivo é complicado. Quando vocês visualizarem, vocês me falem. Pronto, Pronto, professora, né? tudo para ver. Então, vamos lá. Nesse conteúdo de hoje, não vai ter atividade, tá? Então, a atividade que eu falei só a passada, que vai contar como uma avaliação, certo? Então, vamos lá. Posições e funções dos jogadores do voleibol. Nós vamos conhecer, né, as posições, eu já até falei, as posições de rodízio. Nós vamos saber as funções de cada jogador, né, os 6 jogadores, as funções dele em quadra, tá bom? Então, quais são esses jogadores, né, de voleibol?
Então, seria, nós vamos ter cinco posições, né? Nós vamos ter o levantador, nós vamos ter o central, nós vamos ter o ponteiro ou ponta, né? No caso, são 2, e nós vamos ter o líbero. Então, aí nós estamos vendo um esquema, né, de cada jogador e suas funções, o que eles vão estabelecer dentro da quadra. Então, cada jogador, né, tem suas funções e características próprias, tá bom? Na imagem ao lado, nós podemos ver aí o líbero, né, que está na posição 1. Nós temos o jogador 2, né, que é o central. Nós aí, próxima à rede, nós temos o jogador levantador. Na posição 4, nós temos o ponteiro. Na quinta posição, nós temos o ponta. E na sexta posição, nós temos o oposto. Sabendo, gente, que quando iniciar o rodízio, né, eles vão se deslocar, tá? Sempre no sentido horário, né? Então, os jogadores, eles têm suas características próprias, alguns têm imposições do que eles podem realizar ou não, e a gente vai saber já já as características de cada um. Então, nós vamos ver só as posições de rodízio, né? Nós temos na quadra a zona de rede, né? O próprio nome está falando, é aquela zona próxima à rede, então, que também é chamada zona de ataque, tá? Gente, eu vou desligar bem que esse WhatsApp, porque o pessoal está só atentando. Vamos lá. Então, gente, na posição de ataque, nós temos a posição 2, que está essa aí, próxima à rede, né, do lado direito. Nós temos o jogador 3, que é o central, certo? O jogador na posição, que vai estar na posição 4, do lado esquerdo, tá? E mais atrás, nós vamos ter o jogador na zona de fundo, né? Que é a defesa, né? Onde aí está, nessa quadra aí, está mostrando a zona de defesa ou zona de fundo, certo? Então, nós temos o jogador que está na posição 1, que é o lado direito. Nós temos posição 6, que está bem no centro, na zona de defesa. E nós temos o jogador na posição 5, do lado esquerdo, tá? Gente, só um minuto, porque estão atentando aqui no WhatsApp. Eu deixo o WhatsApp ligado. Só um minutinho. Vocês ainda estão visualizando? Sim. Tá. Sim. Então, vamos lá. Nós vamos ver as características desse jogador, né, do levantador. Então, o levantador, ele arma e decide, no caso não tem acento, e decide todas as jogadas de ataque. Então, gente, o levantador, nesse caso aí, a característica dele de levantador, ele sempre vai ser responsável pelo segundo toque, né? Porque, assim, o primeiro, nós vamos ter uma recepção lá, né, na linha de fundo, e ele vai ser responsável por levantar. Ele sempre vai ser responsável por levantar a bola. Então, ele arma e decide todas as jogadas de ataque. Então, gente, é ele que é o responsável, é ele quem vai decidir para quem vai enviar a bola para ser atacada. Então, ele é um jogador de suma importância, né? Ele vai decidir as jogadas. Então, ele traz ritmo, né? Ele traz ritmo à equipe, e a principal técnica do levantador,
né, é o toque, né, o toque de bola. Então, ele vai realizar o segundo toque, certo? Vamos ver aqui a movimentação do levantador. Vamos lá. Não deve participar da recepção do saque, como eu falei, né? Se ele estiver, né? Se ele estiver na hora do rodízio, se ele estiver lá na zona de defesa, quando ocorrer a movimentação, né? Ele vai para a rede, né? Próxima rede, para fazer o segundo toque. No caso, ele não pode receber, tá bom, gente? Ele não pode receber uma bola. Ele só pode realizar o segundo toque, como está falando aí, ó. Não deve participar da recepção de saque, tá? O levantador é responsável pelo segundo toque. Gente, qualquer dúvida, vocês perguntem. E também, assim, se os residentes quiserem acrescentar algo ou fazer alguma intervenção, podem ficar à vontade, né? Porque pode trazer mais, acrescentar algo, né? Para se somar, né? Podem fazer e fiquem à vontade. Tá bom, professora. Depois dessa fala, certo, eu complemento. Tá ótimo. No final, né? Isso, no final desse slide, sim. Tá ótimo, ótimo. Certo. Então, vamos lá. Agora, nós vamos ver um próximo. Vamos para o central, né? Então, o jogador central, ele é escolhido, né, dentre as características, né, por conta da sua estatura, né? É um jogador mais alto, né? E por ele ser um jogador alto, ele também é especialista em bloqueio. Ataca as bolas de primeiro tempo. Aí, quais são essas bolas de primeiro tempo? Gente, são aquelas bolas curtinhas, né? Que o jogador levanta para atacar. Aquelas bolas próximas à rede, né? Visivelmente, nós podemos ver em um vídeo, né? Até assim, para melhorar a compreensão, vocês podem pegar vídeos de jogos, né? De jogo de voleibol, e vocês vão observar essas bolas curtas, né? Esses ataca as bolas de primeiro tempo. Então, essas bolas de primeiro tempo são essas bolas curtinhas que o jogador realiza, né? Próximo à rede. E o próprio nome dele já fala, né? Ele é um jogador que se posiciona no centro da rede. Ele é um jogador central, tá? Aí nós vamos ver aí a movimentação. Ocupa a região central da rede, é substituído pelo líbero no fundo da quadra. Então, gente, o local dele é no centro, já falei, né? Mas se ele se encontra na posição 2, após o saque, ele se desloca para o centro, né? No caso, assim, na posição que ele tiver, na posição que ele tiver, na hora que for acontecer a movimentação, ele já vai para a sua posição, ele já se posiciona. Então, quando ocorrer a movimentação, no momento da movimentação, os jogadores já saem daquela posição que eles estavam, né? Que ocorreu por conta do rodízio. Então, já acontece o quê? Eles já se posicionam em seus locais, né, específicos, tá bom? Aí, no caso, ele é substituído pelo líbero, gente, porque o líbero, a gente vai falar mais na frente, ele tem inúmeras funções, né, tem muitas funções, ele auxilia, né, auxilia os outros jogadores. Então, o central, ele é substituído pelo líbero no fundo. O ponteiro. O ponteiro é passador, né? Então, na rede, o ponteiro ele vai atacar na posição 4.
E como ele está ali bem próximo, né, da rede, ele vai auxiliar, vai ajudar o central no bloqueio, certo? Uma das características também do ponteiro ele é um excelente passador, tá? E se ele estiver no fundo da quadra, né, por conta do rodízio, ele irá participar da recepção de saque. Então, no caso, se ele estiver lá no fundo, ele pode sim receber, né? Ele pode sim receber a bola. Ele vai estar lá junto com o líbero. Porque, como eu já falei, tem um jogador, caso é o levantador, ele não pode receber, tá? E nós vamos ter um outro jogador também que não vai poder fazer essa recepção de saque. Então, o líbero, ele, como a zona dele é mais na zona de... A zona dele é a zona de defesa, que no caso do rodízio, ele vai sempre permanecer na zona de defesa, ele e outros jogadores vão fazer essa recepção, mas temos o levantador que não pode fazer essa recepção. E temos mais outro jogador que também não vai poder realizar essa recepção, tá? Professora, Oi. só uma interrupção, só para responder a pergunta do chat, Tá. que a Maria Cristina perguntou, por que o líbero veste de forma diferente? Pode falar. Respondendo ela, o líbero, ele, como a professora falou anteriormente, ele, diferente dos demais, ele não pode atacar, ele não pode ir para a zona, né, de ataque, ou seja, ele não vai poder bloquear, não vai poder sacar e nem atacar, né? Ele não pode ir para essa parte dessa zona de ataque. Então, para que fique mais fácil para o juiz identificar quem é o líbero, né, para que não ocorra, digamos, do jogador fazer o rodízio e ele passar para a zona de ataque, ele utiliza um uniforme diferente. Exatamente. Olha, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, mas aí qualquer coisa vocês podem ir fazendo intervenção, tá? Tá bom, professor. Ótimo. Vamos lá. Então, o ponteiro, né? O ponteiro, ele ataca, né, na posição 4. No caso aí, ele já não estava na posição dele, né? Mas na hora de ocorrer a movimentação, ele vai se posicionar na sua posição, né? Na sua posição 4. E no fundo, ele participa da recepção de saque, né? Então, quando o ponteiro está lá no fundo, ele participa. Então, também, o líbero, como ele está lá sempre na zona de defesa, ele sempre, né, ele pode realizar, se ele estiver bem posicionado, uma recepção. E, no caso, o ponteiro, se no fundo, né, se ele participa também da recepção de um saque. O oposto, gente. Gente, o oposto, ele é o principal atacante, tá? Então, o oposto, ele recebe o maior volume de bolas do levantador. Claro, né? Se ele vai atacar, eu falei que o levantador, ele vai enviar a bola para o atacante, né? Então, ele que vai decidir para qual atacar, né? Para qual a qual deles vai atacar. E na rede, ataca principalmente na posição 2, né? E como ele já está ali na rede, né? Ele vai sempre auxiliar no bloqueio, né? No bloqueio com o central. Né? E outra coisa, gente, no fundo, o oposto não participa da recepção do saque, olha, como eu falei, o oposto não participa da recepção do saque, e o oposto ficará sempre em posição oposta ao levantador, né? Pois o oposto nunca faz a recepção de saque. Então, o oposto e o levantador, eles não podem realizar a recepção, por isso que eles ficam sempre em posições opostas, ó. Vamos ver bem aqui.
na jogada. Ó, vocês observem aí que o oposto, ele está na zona de ataque, né? E o levantador está lá na zona de defesa. Ele sempre tem que estar oposto, né? Para que sempre tenha alguém para receber a bola na zona de defesa. Então, eles sempre vão ficar em lados opostos, sempre nessa posição aí. Tudo foi pensado, foi estudado para que ocorresse isso, já que alguns jogadores podem sair, ou já que o líbero, no caso, não pode sair da sua zona, tá? Ó, o líbero, né, como já foi explicado aí, que ele é um especialista em passe e defesa, é a função que ele tem, né? E também já foi explicado que ele, né, se apresenta um uniforme de cor diferente. Porque, assim, as jogadas são bem rápidas, né? E, inclusive, tem né, o desafio para ver se ocorreu exatamente aquela jogada. E essa diferenciação ajuda bastante, né, o árbitro. E também, como foi falado também, já foi explicado, é uma função dele, não pode atacar, né, não pode bloquear, e não pode fazer um levantamento de toque estando na região de rede, gente, porque ele está, a zona dele é lá atrás, né, lá atrás, na zona na zona de defesa, certo? Mas eu li em algum lugar que ele pode se saltar. Ele pode tocar a bola realizando um salto dentro da zona, mesmo que ele caia dentro da zona de ataque, mas ele soltando a bola antes, pode acontecer uma jogada. Se eu não me engano, eu não lembro, gente, eu não lembro se é um toque, um levantamento. Eu vou ver para vocês direitinho essa jogada do livro que permite isso, tá? Porque não estou lembrando aqui agora, nesse momento. Como eu já falei também, né? Como se dá a movimentação do líbero. Quando ocorre o rodízio, vocês observem aí nessa imagem, essa equipe vermelha, ele só vai se deslocar nessas posições, ó, 1, 6 e 5, o líbero, né? Na zona de defesa, lá no fundo. Então, atua somente na região do fundo da quadra. E nessa equipe azul, ele também só vai poder realizar essa movimentação dentro na zona de fundo, né? Nas posições 1, 5 e 6, tá? Então, então, são essas as características, funções de cada jogador. Então, vamos ficar, vai ficar aqui aberto para os residentes que quiserem se posicionar, né, como ele já falou, que vai acrescentar algumas coisas, podem intervir, tá? Tirar dúvidas também, podem participar também. Então, fica aberto a vocês. Bom, complementando, né, um pouco da fala da professora Silvana, hoje em dia, né, algumas dessas posições a gente praticamente quase não vê, como a questão do oposto e do líbero, por conta que hoje em dia algumas denominações mudaram, né? No caso seria, tipo, a primeira posição seria a defesa direita, por conta do local que ele está na quadra, depois seria a saída de rede, por conta justamente do rodízio, então ele entra pelo lado esquerdo, né? A pessoa está na zona de defesa, passando de ataque, entra pelo lado esquerdo e sai pelo lado direito para poder fazer o saque. Depois seria meio de rede, que, como tem no slide, é o lugar do levantador. Só que essas posições, elas contêm essa denominação nova agora justamente por conta da variedade de jogo. Então,
a maioria dos jogadores, eles não estão sendo mais treinados para ocupar somente uma função dentro de quadra. Eles estão sendo treinados para, dependendo do local onde eles estejam, eles ocuparem aquela função. Por isso que nem sempre o levantador ele vai ficar no meio, ele pode ficar na lateral, depende também da estratégia utilizada durante o jogo, então do tipo de formação que aquele time vai estar utilizando. Se ele vai estar utilizando uma defesa com 5 jogadores, se ele vai estar utilizando uma defesa com 4 jogadores e somente deixando uma pessoa para levantar. Aí, então, ponta pode ser levantador? Sim. Sim, ele pode ser levantador, dependendo se ele for especialista naquele local, ele estiver naquela posição. Ele pode ser, sim, levantador. Já acontece muito, a gente estava até pagando matéria de vôlei no período passado, de na parte da frente, na zona de ataque, o levantador ficar sempre localizado do lado direito, por conta que no time dele, o jogador que tem um ataque mais potente é canhoto, por exemplo. Então, o levantador vai se adequar àquele jogador de mais potência, né, de mais efetividade de ponto. Se tiverem mais alguma dúvida, podem falar, tá? Muito boas as colocações do Alan, porque assim vai se modernizando, né? E novas táticas vão surgindo, né? Então, Uhum, os jogadores eles não precisam exatamente saber somente uma função, né? Isso é justamente. importante. Acontece muito que fica em questão quando vocês perguntaram na aula anterior sobre a altura da rede, que era uma Ah, sim, altura e com o tempo foi levantando, né? Porque tipo, a altura dos jogadores também está aumentando. Então também, né? acaba meio que se adaptando. Aí foi onde surgiu também a questão do desafio que você explicou hoje, né? Que é quando o jogador vê uma jogada duvidosa e o capitão da equipe solicita ao juiz de rede, né? Fazendo esse sinal, que no caso seria se a bola foi dentro, foi fora, se foi dois toques ou não, coisas do tipo. Certo. E também, Alan, a questão da recepção, né? Uhum. Do toque. Não, isso, da manchete, no Isso, caso. exatamente. Cara, pode acontecer. É mais difícil, mas E pode acontecer. De jogador dar dois toques na manchete também. porque na aula passada eu comentei de um toque, né? Que você falou que poderia ser por manchete também, né? Uhum. Para levantar, fazer o levantamento. Vamos, gente, mais dúvida? Alguém mais quer acrescentar algo? Tudo é bem-vindo, só tem a somar. Tudo, todos os posicionamentos de vocês, as dúvidas também são importantes. Ninguém mais? Então, gente, nossa aula vai terminando aqui, né? Eu queria agradecer a todos pela atenção, né? Pela contribuição do Alan nas nossas aulas. E fica aberto para todos, alunos, residentes, tá bom? E, olha, tem uma pergunta aí. Acertar saques é mais vantajoso? Em que sentido? Tipo, acertar dele passar da rede ou ser ace direto? Tipo, saque de viagem. Então, acho que seria passar da rede, né? Ace, no caso, é quando a pessoa saca e a bola atinge o chão diretamente. Né? Ninguém consegue receber essa bola, então ela já atinge a quadra adversária direto. É chamado ace. A gente até escuta às vezes gritar quando tá assistindo Superliga. A galera grita muito isso.
Então, acho que sim, Maria Cristina. Acertar saque seria sim mais vantajoso. Uma vez que deixaria o jogo mais rápido, né? Então, eu evitaria a possibilidade do time receber a bola e conseguir pensar numa jogada que ele pudesse usar contra o meu time. Então, se eu acertar o saque direto, seria para o meu time seria melhor. Porque não daria tempo do adversário pensar. Muito bem. Esses meninos estão por dentro mesmo do jogo, ó, já sabe jogar esse aí, muito bem. O Fagner, ele, Gostei de ver. pois é, participando, isso é muito bom. Boa pergunta, Fagner. Essa foge dos meus conhecimentos. Chamado de AS. Nunca tinha ouvido falar nessa denominação, mas posso pesquisar e trazer a próxima aula para te responder melhor. Ou eu, então, algum residente. Então tá ótimo. Então, gostei do posicionamento de vocês, os questionamentos, tá? E eu não sei como vai ficar a nossa próxima aula, sexta-feira, por conta que vocês vão estar fazendo os simulados, mas os simulados são até 10h40. Eu não sei se vocês, depois de vários simulados, vão conseguir assistir a aula, se é para ser realizado. Caso nós tenhamos que realizar essa aula, aí Deus me livre, Silvana. Não dá, não. eu fico pensando Não dá, mesmo em não. vocês. Eu acredito que não vai ter, né? Que não vai ter aula. Porque é 3 dias, Se né? tiver, não me dê, não. Porque a pessoa passa a manhã todo dia pulsando na prova, para fazer a prova de tarde ainda vai ter que estudar. Deus me livre. É verdade. E aí, de 10h40 até começa a nossa aula aqui, 11h10, é o quê? Você não tem tempo nem de descansar assim, um pouco a coluna. Então é isso, gente. Então eu agradeço a participação de todos e até uma próxima aula. Qualquer coisa, entre em contato comigo no privado.